E dando continuidade aqui, né, a nossa terceira semana acadêmica do direito, que nós estamos conseguindo fazê-la nesse regime remoto, né, com todas as dores e delícias que isso gera, uma vez que a gente não tem o calor humano de poder nos encontrar pessoalmente, mas nós conseguimos reunir um grupo de peso aí dentro, né, muito por causa desse cenário de conseguir fazer essa situação remota. E aí, por isso, né, dando continuidade, eu só gostaria de relembrar os nossos alunos para confirmar a presença no evento, né, para validar a presença de vocês aí. E aí, para a gente dar continuidade, eu gostaria de apresentar o nosso ilustre convidado, né, Dr. Vinícius Pereira de Paula. O Dr. Vinícius, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, minha querida Universidade Federal de Viçosa, da qual eu também me formei lá, né? Ele é pós-graduado em Direito do Estado, é ex-promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e atualmente ele é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Eu gostaria de chamar o Dr. Vinícius para a nossa conversa. Ivan, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ivan, boa noite a todos os alunos, aos amigos que estão nos assistindo. É uma honra poder participar desse evento promovido pela FAGOC, né? Eu já tive a oportunidade de comparecer à universidade, né? Minha esposa foi professora aí, né, no curso de Direito, a Silvia, né? Então eu tenho um carinho muito grande, é uma honra poder participar de um evento organizado pela FAGOC. Que bom, a honra é toda nossa, pode ter certeza disso. Hoje aqui, a grande proposta do evento, né, doutor, é justamente a gente conseguir mostrar para os nossos estudantes, para os nossos alunos, a trajetória, né, para se chegar a uma carreira expressiva, uma carreira de sucesso dentro do universo jurídico. E aí, para já dando início à nossa entrevista, eu gostaria que o senhor nos contasse justamente como que foi o seu processo de entrada no curso de Direito, né, como que foi esse momento de decisão da sua vida e o senhor pode contar daí para frente, por favor. Sim. Eu fiz o curso de Direito na Universidade Federal de Viçosa, tenho um carinho enorme, né, pela Faculdade de Direito. Eu ingressei em 2004, né? Eu não venho de uma família com tradição na área jurídica, né? Resolvi fazer o Direito porque eu sempre tive apreço pelas ciências humanas, sempre gostei de leitura e resolvi fazer o Direito, né? Gostei muito do curso, inclusive eu tive a oportunidade de ter como professora, né, a Luciene Colli, né, a quem eu dirijo aqui os meus cumprimentos, foi minha professora de processo penal, né, me ensinou bastante, foi um período muito proveitoso na minha formação profissional. E eu entrei em 2004, formei em dezembro de 2008, né? Nesse período eu fiz estágio, né? Fiz estágio na Defensoria Pública, né? O defensor público à época também formado em Viçosa, Dr. Rodrigo, né? Fiquei 1 ano e 6 meses aproximadamente na Defensoria Pública, né? Meu estágio era no período da tarde. Eu fazia estágio de 1h até às 5, né? E minha faculdade era à noite. E tinha, então, a parte da manhã livre para poder estudar, e eu tentava, então, conciliar o estágio, que era no período da tarde, com a faculdade, que era no período da noite, né? E depois acabou surgindo a oportunidade de fazer o estágio na primeira vara civil da comarca de Viçosa, né? A colega da minha turma, na época, me chamou, ela tinha obtido referência a meu respeito enquanto estagiário na Defensoria Pública, e me chamou, né? E o tempo era muito curto, né? E era preciso administrar o tempo, né? Porque à tarde era o estágio na defensoria, à noite havia a faculdade, então eu aproveitava otimizar o máximo possível o meu tempo,
e procurava também dar o meu melhor, né? Eu sempre trago comigo, né, há vários alunos nos assistindo, que as pessoas estão sempre nos vendo, né? Há muitos acadêmicos, as pessoas estão sempre notando o que nós fazemos, né? E isso acaba abrindo janelas, né, oportunidades. Eu digo isso porque eu fazia um estágio voluntário na Defensoria Pública, né, não tinha remuneração, fazia por aprendizado, né, e eu tinha um compromisso com o meu estágio. E, em razão disso, eu acabei abrindo uma porta para fazer estágio no gabinete da primeira vara, né, e futuramente, né, em razão desse estágio, foi quando o juiz, à época, né, o doutor Omar Gilson de Moura Luz, né, porque eu tenho uma imensa gratidão, né, e admiração também, ele me convidou para ser assessor, né. Como eu disse, eu não venho né, não sou de família de tradição jurídica, minha cidade é Campos Gerais, sul de Minas, né, assim, não tenho vínculo, né, então o que fez com que eu saísse da defensoria, depois fosse para o gabinete da primeira vara, né, e que o juiz me chamasse para ser assessor, né, o assessor dele à época passou no concurso público, né, e ele ter me chamado, na época, algumas pessoas apresentaram currículo, né, havia outros profissionais com uma experiência maior, e ainda assim eu tive a felicidade de ser nomeado assessor de juízo, né, me deixou muito feliz, né, graças eu atribuo isso, né, ao comprometimento, né, a quem está assistindo, a gente né, nós temos, o nosso tempo é muito limitado, é importante, né, na sala de aula, né, o aluno ele sempre tem essa compreensão de que se você está na sala de aula, se você está fazendo seu estágio, procure fazer o melhor, procure aproveitar o tempo, né? Eu acho que o grande desafio nosso é administrar o tempo, ele existe, né? Então, se você procure aquilo que você estiver fazendo, procure fazer o melhor. A gente está sempre sendo observado, né? Quantas vezes, às vezes você precisa de uma indicação de alguém, você pergunta para o professor, você pergunta para o diretor da faculdade, né? Qual aluno que você tem aí que você possa me indicar? Então, a gente está sempre sendo observado, isso é muito relevante, né? Você poder se empenhar, se dedicar ao máximo naquilo que está fazendo. Excelente. O senhor falou sobre essa questão da administração do tempo, né? E talvez esse seja um dos grandes dilemas desse mundo que a gente vive, né? Que é um mundo muito mais, tudo é muito mais rápido. Eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouco sobre isso. Quais são foram e são suas estratégias de administração do tempo, né? Sob uma perspectiva de estudo, de preparação para concurso, enfim. Esse eu acho que é o grande desafio, né? A nossa vida hoje ela é muito corrida, né? São muitas informações, grupos, né? Redes sociais, WhatsApp, né? Então, se a gente não tiver uma disciplina, né? Não souber administrar o tempo, a gente dificilmente vai conseguir alcançar os objetivos. Eu, na minha época de graduação, né, mesmo fazendo estágio em boa parte da graduação, né, e as aulas à noite, eu sempre procurei estudar o mínimo possível. Né? Qual que é o mínimo, aquilo que eu posso, né, conseguir estudar todos os dias? Significa que vai ser o mínimo? Não, ele é um mínimo. Mas eu acabava sempre estudando mais. Então, no período de graduação e depois no concurso público, né, me preparando, eu sempre traçava metas e fazia um cronograma. Então, por exemplo, eu estudava 4 horas na parte da manhã, e isso era sagrado. Né? Eu acordava, começava por volta de 7h20, estudava até às 11h20. Né? Nem um minuto a menos. Mas qual a razão disso? Né? Eu procurava, Ivan, fazer questão de 5 minutos. Eu sempre comentava isso.
Por quê? 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, ao longo do mês, são 150 minutos, né? Ao longo do ano. E o nosso tempo é muito restrito. Então, eu tinha uma disciplina, né? Eu acho que para a gente conseguir alcançar nosso objetivo, tem que ter essa disciplina, organizar. Então, de 7h20 às 11h20 eu estudava. Depois eu ia para o trabalho, né? Já na condição de assessor, de juiz, né? Que é um trabalho, foi um aprendizado enorme, né? Mas também me exigia. Eu trabalhava de meio-dia até 6h30, 7 horas, dependendo da situação, às vezes avançava até mais tarde, e aí quando eu saí do trabalho, eu fazia uma caminhada na reta da universidade, né? Era oportunidade para fazer uma atividade física, a gente não pode descuidar disso, né? É a válvula de escape, é o momento que você espairece, né? Que você renova ali as suas energias, e depois à noite em casa eu ainda estudava mais 1 hora, era o momento que eu me dedicava às atualizações, né? Estudava, tentava ver os informativos, acessava aquele site, Eu Dizer o Direito, imagino que muitos conheçam, a revista Consultor Jurídico, né? Era o momento que eu procurava me atualizar, no mínimo 1 hora, normalmente ia em torno de 1h30, às vezes passava até as 2 horas. Eu acho que o grande importante é a repetição, né? No outro dia, na segunda era assim, na terça, na quarta, né? É a constância que faz com que nós, né, consigamos atingir o resultado pretendido. Chegava final de semana, falava, não, qual que vai ser a minha meta? Né? Eu vou estudar final de semana 5, 7, 10 horas, né? Eu estudava em média 10 horas, era o mínimo, né? Às vezes eu estudava bem mais do que isso, mas eu traçava esse mínimo até para me trazer um certo conforto. Como a doutora que me antecedeu, a doutora Revane, isso, a procuradora de justiça, não existe uma fórmula pronta, né? Cada um tem o seu limite. Ela citou a questão das 12 horas líquidas, eu ia até comentar, né, a respeito disso, até coincidiu, porque eu tive um amigo que o primeiro concurso dele, ele fez isso, ele começou estudando 12 horas líquidas por dia. Quer dizer, ele não aguentou estudar mais que 1 mês, porque era muito extenuante. O estudo, ele deve existir, exige um esforço, mas ele não pode ser desgastante ao ponto de você não querer mais estudar, né? Então, o importante é que você tenha aquela disciplina, estude aquela quantidade dentro das suas possibilidades. Mas se você traçou que vai estudar 4 horas de manhã, você tem que estudar às 4 horas de manhã. Salvo raras exceções, você não vai fazer isso. Hoje eu vou me dar o luxo de assistir ao Netflix, ou eu vou assistir um documentário. Se você quer fazer isso, reserve lá no final de semana, na parte da noite no sábado, um horário, mas não interfira nessa sua grade, né? Sobre a questão dessa constância, eu sempre costumo fazer uma referência ao José Saramago, inclusive agora faz 10 anos da morte dele. Uma vez o jornalista indagou a José Saramago quantas páginas ele escrevia por dia. E ele disse o seguinte: eu escrevo 2. O jornalista na época ficou até espantado, mas como assim 2 páginas? Um escritor do seu calibre falou assim: 2. Ao final do ano eu escrevo aí em volta de 730, 740 páginas, e eu tenho 2 livros. Então ele escrevia 2 bons livros, né, por ano. Graças ao quê? Essa constância, essa disciplina que ele tinha, e ele conseguiu produzir 2 bons livros ao final de um ano, né? Então, essa questão da constância, da administração, a doutora Revane colocou isso também, das privações, né? É importante ter a convivência, né, você encontrar com amigos, familiares, agora, né, respeitar as regras de distanciamento, a gente vive um momento de exceção, mas isso é importante isso,
mas é preciso que a pessoa tenha disciplina. Qual vai ser o horário? Né? Porque se a gente não fizer isso, outras pessoas vão fazer. Elas estão dispostas a pagar esse preço. Então, se a gente não tiver essa consciência de que a gente precisa ser organizado com as coisas, né, administrar, né, como vários aqui são alunos, estão, né, nos acompanhando, por exemplo, às vezes você está em sala de aula, já que você está ali, né, procure prestar atenção, silencie o celular. Né, no meu trabalho, até hoje, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, né, primeira atitude que eu tomo, silenciar o celular, a não ser que eu dependa dele, né? Hoje em dia, com o trabalho remoto, aí eu tenho que colocar o WhatsApp web, a comunicação é feita pelo WhatsApp. Mas, afora isso, estou em audiência, eu estou aqui estudando, me atualizando, lendo algum informativo, eu deixo no silencioso. Né? Muitas vezes a pessoa te manda mensagem, você vai responder 2 horas depois, mas se a gente não fizer isso, a gente não consegue aproveitar o tempo hoje, que é algo assim, o tempo é muito valioso para a gente dispersar. Né? Então, o celular é importante, rede social é importante, o WhatsApp, sim, mas a gente tem que fazer o uso, tem que saber fazer o uso, com racionalidade, né? Saber o momento para não prejudicar nas outras tarefas. Sem dúvida, muito bom. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O senhor citou Saramago aí, fiquei muito feliz com a citação, até porque eu sou das ciências sociais, eu não sou exatamente do direito. E eu gostaria de dizer, te perguntar em relação a esse outro tipo de conhecimento que não seja estritamente conhecimento do universo jurídico, né? Se o senhor acha fundamental que um operador do direito, né, que um profissional, ele também tenha esse leque maior de possibilidade de compreensão do mundo, envolvendo aí as ciências humanas, a literatura, né, e os demais, corrente de pensamento aí. Sim, eu agradeço pela pergunta, Ivan. Excelente pergunta, por sinal. Eu me lembro quando o ministro Luiz Roberto Barroso, ele teve em Viçosa, na universidade, ele veio dar uma palestra sobre direito constitucional. Ele é um excelente ministro, tem uma oratória fantástica, e teve uma frase dele que me marcou muito. Ele disse o seguinte: leiam muito e procurem ler de tudo. Né? Na época ele disse aquilo, e hoje eu vejo essa importância de você sempre eu vejo essa importância de você sempre procurar se inteirar das outras áreas, né? Principalmente, né, nós estamos aqui na Semana Jurídica. O direito, ele não é uma ciência fechada, hermética, né? Você precisa ter contato com a literatura, né? Você precisa ter contato com a economia, com a saúde, né? Você precisa ter uma noção do todo, até para que você possa compreender melhor a sua realidade. A gente não pode ficar distrito unicamente aos livros de direito. Né? Isso é importante, a gente ter a visão mais abrangente possível, porque no dia a dia nosso a gente lida com pessoas de diferentes áreas. Né? Não é simplesmente os operadores do direito, a gente precisa compreender o que está ao nosso redor. Então, eu acredito que é muito importante que a pessoa, além do estudo rotineiro que ela faça, ali dos seus manuais, dos seus livros na área jurídica, ela busque ter contato com outras áreas do conhecimento, né, também, que isso é efetivamente muito importante, né, para que ela possa expandir os horizontes, para que ela possa ter uma opinião mais crítica sobre as coisas, né, para que ela possa até no momento de tomada de decisões, fazer isso de uma forma mais consciente, mais esclarecida. Né? Então, eu acho que isso realmente é fundamental, né? Para quem, eu digo, né, especialmente, né, pensa em área, né, em concurso público, hoje tem sido exigido muito isso, né? Essa questão das ciências sociais,
né, da filosofia tem sido cobrado, né, porque hoje existe uma formação humanística, né, dos profissionais para que eles possam ser mais conscienciosos, ser mais acessíveis, flexíveis. Né? A gente vive um momento de muito radicalismo e, de repente, você procurar saber de outras áreas, procurar escutar o próximo, né? Se colocar no lugar do próximo, sem dúvida, é essencial para que a gente possa atingir êxito aí nos nossos objetivos. Excelente, doutor. E aí, já para a gente ir caminhando para o final, eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para os nossos alunos, né? Principalmente sobre a importância dessa dedicação, sobre a importância de se procurar, né? Frisar exatamente aquilo que o senhor já começou a falar, sobretudo nesse momento tão de exceção que estamos vivendo, né? Um momento tão dramático de distanciamento social, né, de uma certa instabilidade em muitos setores da vida política, da vida econômica, da vida sanitária, enfim. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos alunos, por favor. Às vezes, quando, né, a gente está na graduação, você pensa o que vai ser do futuro. Né? A gente já tem que começar a trabalhar no presente para poder pavimentar o futuro. Né? Então, a quem está nos assistindo, né, principalmente os alunos, né, da Unifagoc, aonde vocês querem chegar? Né? Eu acho que a grande questão é essa. Independentemente do destino, né, qual carreira, se vocês vão se enveredar pelo concurso público, se vocês vão seguir a advocacia, que é uma área muito bonita também, né? Eu tenho um grande apreço, né, pela advocacia, pelas demais carreiras, isso é importante. O mais importante, que eu considero essencial, é você fazer aquilo que gosta. Tem uma frase do Confúcio que ele diz o seguinte: escolha uma profissão que ame e nunca trabalhará um único dia de sua vida. A pessoa ser bem resolvida, né, o que você efetivamente gosta de fazer, né, o que te traz satisfação, enfim, o que te traz, deixa você feliz. Siga isso, né? Procure, eu na magistratura, eu sou, né, muito realizado, né, foi um sonho meu, eu consegui com muita resiliência, muita perseverança, né, mantive uma rotina de estudos, né, felizmente eu consegui, é possível, né, é uma forma democrática da gente atingir os nossos objetivos, e eu poderia, né, a mensagem que eu deixaria que procure aproveitar ao máximo o tempo de vocês, né? Se está na faculdade, procure aproveitar os ensinamentos em sala de aula, procure aprofundar os estudos, tudo tem seu tempo, né? Procure os bons manuais, as boas leituras, né? Não procurem queimar etapas, tudo tem seu tempo, né? Eu tive a felicidade de ter, né, ótimos professores, né? Fui muito estimulado, eu tive contato com a boa doutrina, eu acho que isso é importante nesse momento. Procure se inteirar o máximo possível do que está acontecendo, né? O direito é muito importante, mas o acesso às outras áreas também é importante, né, para que a gente tenha a compreensão do todo, e saiba que isso vai passar, né? Nós estamos num momento de calamidades em saúde pública, né? É uma situação que é muito difícil, mas ela vai passar. A humanidade já passou por esses momentos em outras ocasiões. Hoje, felizmente, nós temos a ciência muito avançada, né, a tecnologia. Antigamente aparecia um surto viral como esse, ninguém tinha noção do que se tratava, nem quais cuidados deveriam ser tomados. Hoje, com questão de dias, já foi mapeado o sequenciamento genético, enfim, vai passar, né, nós vamos superar isso, né, em breve
há quem diga que nós teremos um novo normal daqui para frente, né? Mas o fato é que nós vamos nos adaptando. O exemplo disso é a nossa participação aqui hoje, meio virtual, né, por videoconferência. Então, a gente vai se adaptando, né, e mantenham firmes no propósito. Né, tudo isso vai passar, existem as limitações presenciais que o momento exige, mas manter foco naquilo que é objetivo, né, naquele que é o seu objetivo. Né? É a mensagem que eu poderia passar de manter essa perseverança. Né? É isso, Ivan. Né, eu me coloco aqui à disposição. Né, depois eu vou deixar o meu e-mail com vocês, né, na pessoa da Aline. Se alguém quiser algum contato, quiser trocar alguma ideia de experiência, né, eu fico aí à disposição. Excelente, doutor. Te agradeço muito pela participação, por todas as suas, né, sua experiência, essas referências que o senhor coloca aqui para a discussão, que eu acho que tudo isso enriquece bastante o nosso evento, né, e toda a nossa proposta aqui. Então, muito obrigado, né, uma boa noite para o senhor aí. Tá, obrigado, Ivan. Né, agradeço pela oportunidade mais uma vez, foi um prazer enorme falar com você, com os alunos da FAGOC, né, agradecer os meus, né, queridos amigos que também estão prestigiando o evento, né, e desejo a todos uma excelente, né, noite e boa continuidade aí dos trabalhos.